Galera Cruz Maltina, tô chegando na área nesta quarta-feira para a gente falar de Vasco, falar especificamente dessa coletiva de hoje à tarde, onde o Pedrinho, o presidente do Vasco, deu as caras e se comunicou pela primeira vez com a torcida vascaína. Coletiva essa recheada de polêmica, né? Porque mostrou aí um ruidozinho com a SAF na figura da 777 e que causou também uma certa surpresa, porque segundo ele, alguns assuntos, né, ele está proibido de falar sobre isso, principalmente sobre o futebol. E segura essa aí e vamos em frente. Mas antes, larga o dedo nesse like, compartilhe o conteúdo do amigo e se inscreva no canal. Vamos lá então. Enquanto o Vasco segue treinando, visando o Brasileirão, fora de campo muitos assuntos dominam os bastidores do clube. Um deles, claro, a busca pelo novo executivo. Enquanto não se define o alvo, nomes e mais nomes, né, vão sendo cogitados, mas sem nenhum fato concreto. Lógico, como eu venho falando, a SAF ainda está na fase das análises e não negocia exclusivamente com um preferido. E outro assunto que repercutiu bastante nas últimas horas foi a coletiva de hoje à tarde do Pedrinho, presidente. O atual mandatário vascaíno resolveu fazer uma coletiva para se dirigir ao torcedor, fazer aí um balanço dos seus 60 dias de gestão. Porém, engana-se quem pensa que esse foi o ponto alto da coletiva. A polêmica propriamente dita ficou por conta do seu posicionamento sobre a SAF na figura da 777. O ex-jogador deixou no ar um certo incômodo por não poder participar das decisões sobre o futebol. Deu mostras que a relação entre o clube associativo e a SAF apresenta um hiato de pensamentos. O que mais causou estranheza entre os torcedores foi quando o dirigente afirmou que tem uma proibição para comentar decisões pertinentes ao futebol. Tudo por conta de uma cláusula de confidencialidade no contrato. E com isso, admitiu que a relação é fria e distante. Então, vamos ouvir o Pedrinho sobre esse assunto e outras situações em relação à SAF e depois a gente vai comentar. Essa relação com a SAF também me causa estranheza. E aí é um exercício que a gente tem que fazer e vocês têm que fazer comigo. Porque quando eu ainda sou um comunicador, eu sou procurado pela SAF e recebo um convite para exercer um cargo muito importante, e esse cargo remunerado, obviamente, na questão esportiva. Obviamente, partindo desse princípio, quando eu me lanço candidato e sou eleito, um raciocínio óbvio é que, além de presidente, além de sócio, que a gente tem 30%, é que a gente tivesse uma relação próxima, né, com relação à construção esportiva. Porque eu não posso, em 3 meses, ter esquecido algum conteúdo principalmente direcionado a futebol. Agora, que fique claro também que eu não posso, por mais que eu seja sócio minoritário, eu não posso obrigar ninguém a nada. Eu não posso botar uma arma na cabeça de alguém e querer participar de todo o planejamento. E isso não é uma reclamação não, tá? Que fique muito claro. Porque as pessoas podem achar, está incomodado que você não está participando do futebol? Não. Eu estou incomodado que eu poderia colaborar e tentar construir algo interessante esportivo. Até porque se eu tenho um sócio, que teoricamente eu quis contratá-lo lá atrás, e esportivamente eu não estou desempenhando, seria natural que tivesse pelo menos uma conversa com relação à questão esportiva. E conversa, Fábio, que fique claro, não é uma mensagem faltando 15 minutos para alguma coisa para comunicar. Uma relação esportiva parte de um princípio de um planejamento. Você sentar, planejar, estruturar. E isso não aconteceu. Respeito completamente. Apesar de não concordar, respeito completamente. Então, não participei de planejamento de pré-temporada, contratações e dispensas. Isso eu não fiz parte. E é até bom deixar claro, e não fugindo de responsabilidade, que se eu sair de onde eu saí para assumir esse cargo, eu já sabia que eu teria essa responsabilidade e seria muito cobrado por isso. Mas que eu seja cobrado, obviamente, onde eu tenho controle e faço parte do processo. Infelizmente, eu não faço parte desse processo. Infelizmente, eu não faço parte. Mas e daí, Pedrinho? E daí que eu estou sempre disposto a ajudar o Vasco, porque o Vasco está acima de qualquer situação
e de qualquer objetivo. Que fique claro também que não existe vaidade, tá? Eu nunca tive a intenção de ter a última palavra, até porque eu sei que eu sou minoritário. Eu nunca tive a intenção de falar que se eu participasse o Vasco estaria voando, que comigo, nada disso. Zero vaidade para quem falou isso. Zero vaidade, que alguns citaram sobre vaidade. Quem me conhece, quem convive comigo já há muitos anos, sabe que eu não tenho vaidade nenhuma com relação a esse ponto. Muito pelo contrário. Agora, esportivamente, eu acho que eu poderia colaborar. Agora, é uma opção deles. Ponto. Não existe choro, não existe lamentação. O que as pessoas têm que entender é que o Vasco está acima de todo mundo. De mim e de todo mundo. E a prioridade é o Vasco. Isso é uma escolha, uma opção, eu respeito. E, na realidade, eu nem sei se eu poderia estar falando isso, mas vamos embora. Existe uma relação fria hoje, muito mais de registros do que de interação. Mas, Pedrinho, você falou que ia ser proativo. Fui proativo. Até antes mesmo, com a relação do cargo de diretor executivo, eu dei a minha opinião. Eu sempre tive muito disposto a ajudar. Eu nunca vou colocar a minha insatisfação ou qualquer coisa desse tipo na frente do Vasco. Nunca vou colocar. Então, eu não posso acreditar que estar empossado ou não estar empossado vai fazer uma relação ser próxima ou não, até porque essa liberação foi antes de eu ser empossado. Com relação ao contrato, primeiro, eu não concordo, isso é uma opinião, tá? Eu não concordo com um contrato esportivo possuir cláusulas de confidencialidade, onde, para mim, o torcedor do Vasco, ou torcedor de qualquer clube, mas a gente está falando do nosso clube, do meu clube, pelo menos, é o maior acionista, é o maior patrimônio, e ele não ter acesso a algumas cláusulas contratuais. Isso é uma opinião minha. Esportivamente, eu não concordo com isso. Ponto. As outras coisas, eu tenho limitações contratuais, devido às cláusulas de confidencialidade. Então, torcedor, é bom que isso fique claro. O Pedrinho não fala, o Pedrinho não pode... Quando eu vou falar do que eu posso, tipo, paralímpico, muitas pessoas falam, o Pedrinho não fala. Quando eu falo do que eu posso falar, a gente não quer saber de paralímpico, mas eu quero saber do paralímpico. Então, a questão é que, quando eu vou comunicar sobre esses assuntos, as pessoas não querem. Elas querem ouvir de futebol. E de futebol, infelizmente, eu tenho limitações. Eu não posso falar. E espero que o torcedor entenda isso. Querer falar é uma coisa, poder é outra. Galera, notaram aí que há um profundo desconforto do Pedrinho com a SAF, né? Obviamente, ele como presidente representa apenas 30%, né, como sócio minoritário. Isso, aliado às cláusulas, o impedem de ir mais adiante. Mas me incomoda essa situação. Acho que o presidente do associativo, ainda mais ele, que tem uma vasta experiência no futebol, deveria poder ajudar com ideias e pensamentos, né? Deveria ter, pelo menos ter a oportunidade. Mas a palavra final é da 777. Mas daí impedir do presidente do associativo se posicionar, comentar sobre o futebol é algo discrepante. Me pareceu também esse discurso do Pedrinho uma chamada na 777, né? Algo no sentido de conseguir convocar aquela reunião que ele tanto deseja com os gringos. O ruído entre as partes é nítido. Pedrinho tem suas ideias e a 777 outras ideias. E ainda tem como escudo os tais contratos, que não podem ser aí explorados, né, difundidos por aí. Posso até estar errado, mas no meu modo de ver, cláusula de confidencialidade é relativa a questões de contrato ou da relação associativo-SAF. Não poder falar de futebol, opinar sobre o futebol, creio que não teria muito a ver com confidencialidade. Porém, é aquilo, né, meus amigos, a gente não tem um contrato em mãos e não sabe o que está escrito. Então, de fora, a gente tem uma percepção diferente e eles de dentro têm outra. Mas que algo muito estranho né? Acabou a coletiva do Pedrinho, foi marcada, então, pela falta de novidades. E o que o torcedor queria mesmo saber, que era a relação com a 777, ficou a ver navios, né? Aliás, ficou mais claro que há ruídos entre eles, né? Mas o torcedor quer o quê? Quer soluções. O torcedor quer fato novo e isso, pelo menos nessa coletiva, não acrescentou em nada. Né? Ele disse que não podia falar,
deu margem sim para mais polêmicas e a constatação que o Pedrinho está isolado no futebol cruzmaltino. Mas agora eu quero ouvir você. E aí, o que você achou desse discurso do Pedrinho? Está isolado mesmo? Esperava mais dele falar contra a 777? Então, ó, manda ver nos comentários e a gente vai interagindo por aí. Bom, mas é isso. Estou colocando então um ponto final nesse vídeo de hoje. Em breve estou de volta. Até mais, galera!